Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Ludmilla Lins Grilo, todos os créditos ao canal dela, o link do canal dela está na descrição e comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Se a gente dividir 500 por 365, a gente tem o incrível número de 1,36 clientes novos por dia. Nesse ritmo, é de se imaginar que a dinâmica de captação do Kevin com K era assim, captação de clientes do Kevin. Eles barravam numa pessoa e a pessoa imediatamente já sentia aquela vontade irresistível de passar a procuração para o Kevin com K. A pessoa olhava para o Kevin, encostava assim e já passava a procuração. Assim, é uma coisa irresistível passar uma procuração para este rapaz. Bom, agora sério. Para contextualizar, advogados experientes, pessoal com décadas de carreira, sócios em bancas estruturadas, equipes de associados, secretarias, estagiários, esse pessoal costuma acumular uma carteira dessa dimensão, uma carteira de clientes, assim ao longo de 15, 20 anos. O Kevin fez isso em 12 meses. Isso é algo notável, claro, algo notável, mas convenhamos, estatisticamente muito improvável. O que é para a gente usar aqui o eufemismo gentil, digno de uma investigação jornalística e, quem sabe, policial. Bom, a assessoria do jovem doutor Kevin explicou que o site era uma versão preliminar, publicada por engano. Bom, o engano, claro, foi deixá-lo no ar tempo suficiente para ser indexado, lido e arquivado digitalmente. Esses acidentes acontecem. Mas o site era o menor dos problemas. Vamos ver o resto. Consultoria ligada a filho de Nunes Marques recebeu 6,6 milhões do Master e 11,3 milhões da JBS. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou num relatório sobre movimentações atípicas do Banco Master uma empresa chamada Consult Inteligência Tributária, que foi registrada em Teresina, no Piauí. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, essa consultoria, Consult Inteligência Tributária, recebeu 6,6 milhões do Banco Master e 11,3 milhões da JBS, ou seja, total 18 milhões, praticamente toda a movimentação recebida pela empresa no período. A Consult declarou um faturamento de 25,5 mil reais. O próprio COAF classificou as transações como incompatíveis com a capacidade financeira da empresa, indicando que parte dos valores podem ter origem não formal. Traduzindo do burocratês, empresa com faturamento de 25 mil reais recebe 18 milhões e o órgão federal de inteligência financeira acha isso suspeito. Claro, razoável, certo? Razoável. 25 mil só? Então, tem alguma coisa errada aí. Dessa mesma Consult, saíram 11 transferências para o escritório do Kevin de Carvalho Marques. O total é de 281 mil reais por serviços de assessoria jurídica voltada ao contencioso administrativo fiscal. A assessoria do Kevin esclareceu que ele nunca recebeu recursos do Master e nem da JBS, e que a relação existente é fortuita, uma vez que o Kevin advogou para uma consultoria tributária que tinha essas duas empresas entre os seus diversos clientes. Fortuita, a palavra bonita, fortuita. Bom, o Kevin com K é filho do ministro Cássio com K. O Nunes Marques foi indicado ao STF em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro, depois de atuar como desembargador no TRF1, que tem sede em Brasília. O escritório do Kevin, filho dele, fica no Lago Sul, que é um dos bairros mais nobres de Brasília, no mesmo endereço profissional da tia dele, que é a Karine Nunes Marques, Karine com K,
que também é advogada. O imóvel foi construído depois da posse do ministro no STF. A assessoria da família garantiu que os escritórios são independentes e que a prática de dividir o endereço é comum no Brasil e no mundo. Verdade, é comum. O que é menos comum é que um dos escritórios pertença a um advogado de 25 anos, com 1 ano de OAB e 500 clientes. Isso é que é o incomum, né? O telefone de contato do escritório da tia Karine, em São Paulo, aliás, é o de um escritório de contabilidade de Teresina, pertencente a Francisco Craveiro Júnior, o mesmo Francisco Craveiro Júnior, que é dono da Consult Inteligência Tributária, aquela que recebeu 18 milhões do Master e da JBS e pagou 281 mil reais ao sobrinho do contador. Perdão, ao sobrinho da cliente. Perdão, ao filho do ministro. Bom, a teia de conexões é pequena. O dinheiro circula em espaços confortavelmente familiares, não é isso? No período em que a Consult recebia do Master e da JBS e pagava o Kevin, o ministro Nunes Marques era o relator no STF de uma das maiores disputas empresariais dos últimos anos, que era a briga entre a JF, controladora da JBS, e a empresa indonésia Paper Excellence pelo controle da Eldorado Celulose. Isso foi uma guerra jurídica e econômica que movimentou alguns dos principais advogados do país e que terminou em maio de 2025, quando a JF concordou em pagar aproximadamente 15 bilhões para encerrar esse conflito. O ministro Nunes Marques era o relator desse processo, enquanto a JBS pagava 11,3 milhões a uma consultoria que pagava 281 mil ao filho dele. O gabinete do ministro informou que o processo foi encerrado depois da celebração de um acordo entre as partes, que optaram pela desistência da ação. Correto. A ação foi encerrada com resultado favorável à JF, que pagou 15 bilhões em vez de perder a empresa inteira. Pessoal, não tem nada aqui que prove qualquer ilegalidade. O Nunes Marques pode ter julgado o processo com absoluta isenção, certo? O Kevin pode ser um gênio da advocacia tributária, que aos 24 anos de idade já dominava aquelas complexidades do sistema fiscal brasileiro de tal forma que os seus honorários justificassem plenamente o investimento, certo? A Consult, por sua vez, pode ser uma empresa sólida que simplesmente teve faturamento declarado muito aquém da sua movimentação real por razões contábeis que escapam à nossa compreensão, tá? Tudo possível. O colunista Mário Sabino, do Metrópolis, ele foi preciso na leitura política do timing dessa revelação. Vorcaro mandou recado a Nunes Marques, pai de outro talento do direito. Isso aí está na coluna do Mário Sabino, de que isso seria um recado, né? A divulgação dessas relações, né, do filho com esse escritório, né, que é cliente dessas empresas. Enfim, um dia antes da notícia do Estadão sobre o Kevin, a colunista Mônica Bergamo publicou que o Vorcaro não queria delatar ministros do STF e que a sua insatisfação estava concentrada ali no Nunes Marques, que votou pela manutenção da sua prisão, contrariando a expectativa do Vorcaro, que acreditava que os líderes do Centrão próximos ao Nunes Marques poderiam influenciá-lo. Aí o que aconteceu? Um dia depois, aí o Estadão publicou a história do Kevin. Perceberam os marcos temporais? O Vorcaro achava que o pessoal do Centrão ia manobrar o Nunes Marques. O Nunes Marques manteve a prisão do Vorcaro. Aí, um dia depois, já que Inês era morta, aí o Estadão publicou a matéria sobre o Kevin. O Mário Sabino, ele foi direto. Vorcaro mandou recado. E ele concluiu com a ironia
que o momento merecia, né? Apontando que agora são pelo menos 3 os ministros do STF que poderiam constar numa delação séria do Vorcaro. Seriam Toffoli, Moraes e Nunes Marques, né? Embora o banqueiro tenha declarado que não quer delatar nenhum ministro. Mas essa frase, né, dita por um homem preso que está negociando um acordo de colaboração premiada, tem o peso específico de quem sabe exatamente o que está fazendo. Não é a primeira vez que essa história acontece no STF. O nome do escritório da Vivi Barsi circula há meses nas investigações do caso Master, né, associado àquele contrato de 129 milhões com o Banco Master, né, contrato que o próprio o Vorcaro, segundo o Sabino, defende como um contrato merecido, né? Os talentos, né, do direito nacional, ao que parece, têm uma notável concentração geográfica nos arredores do Supremo Tribunal Federal. O Brasil é um país de famílias talentosas. O Kevin Conká, filho do Cássio Conká, ambos nomes escritos de forma que sinaliza a originalidade desde o registro do nascimento, pessoal. Isso é mais um capítulo de uma história que o país conhece bem. A privatização silenciosa do espaço público por meio de relações que não violam nenhuma lei específica, mas que seriam impensáveis em qualquer democracia onde a aparência de imparcialidade fosse levada a sério. O site do Kevin Conká foi tirado do ar. Os 500 clientes sumiram da internet. Mas o dinheiro, eu acho que esse não some, né? Basta seguir o seu trajeto, né? Follow the money. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa pauta número 5 agora. A gente vai mudar agora um pouco aqui o objeto do nosso TV em Justiça. Vamos falar sobre o caso do candidato a delegado com nanismo. Vocês viram essa matéria? Deixa eu pegar aqui. Pauta 5. Não é esse não. Aí. Candidato a delegado com nanismo em Minas Gerais. Entenda a decisão do STF. Ministro Alexandre determinou que a Polícia Civil e a Fundação Getúlio Vargas apliquem adaptação razoável em teste físico para o cargo de delegado. Bom, eu vou começar aqui pelo candidato, porque ele merece respeito e porque a história dele é real. O nome dele é Matheus Menezes Matos. Ele tem 25 anos, ele tem nanismo e ele quer ser delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele se formou em Direito, ele estudou para o concurso e foi aprovado na prova objetiva, na discursiva e chegou até a oral. Então, ele sabe direito, chegou até a prova oral de um concurso difícil. Então, como vocês sabem, teste para delegado, concurso para delegado, você tem que passar pelo teste de aptidão física. Então, ele solicitou adaptações por escrito, apresentou laudos médicos, fez tudo o que a legislação manda fazer. A banca do concurso negou as adaptações que ele pediu, aplicou o teste nas mesmas condições, né, ali no padrão da ampla concorrência, e ele não alcançou o índice mínimo na prova de salto horizontal. Ele foi eliminado nessa prova. Bom, o caso chegou ao STF e o Alexandre de Moraes anulou essa eliminação do candidato. Essa decisão do Moraes foi comemorada como uma vitória da inclusão. E eu entendo esse apelo emocional. Só que essa comemoração, ela erra, e erra de uma forma que provavelmente vai prejudicar o próprio Matheus lá na frente. E eu vou explicar. A questão jurídica de fundo se resolve com uma premissa simples. A legitimidade de uma exigência física num concurso público depende inteiramente das atribuições funcionais do cargo. Se o cargo tem natureza predominantemente intelectual, técnica ou administrativa, qualquer exigência física que atue em desfavor de pessoas com deficiência é excessiva e é ilegítima. Agora, se o cargo exige um desempenho físico real, a prova física é legítima. E a adaptação razoável, embora obrigatória, ela tem limites. Ela pode ajustar o formato do teste. A realidade do cargo, ela não é capaz de ajustar.
A pergunta que se impõe é simples. O cargo de delegado de polícia exige um desempenho físico relevante? Vamos lá. Eu acho que um bom exemplo para a gente dar é, por exemplo, bombeiro. Será que uma pessoa com nanismo poderia ser bombeiro? Acho complicado. Bem difícil, né? Policial militar. Eu tava motor Alex Manente eleito não acredita o governo Lula as melhorias econômicas. Presidente da Cidadania cita isenção do imposto de renda como exemplo de medidas em retorno eleitoral para o Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Alex Monetti, Cidadania São Paulo, recém-eleito presidente do partido, avalia que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não consegue converter realizadas econômicas em aprovação popular e as pessoas não muito conscientes que o governo é apenas uma peça de engrenagem, disse Monetti ao Poder 370. Cita como exemplo a ausência do retorno eleitoral para o governo de aumento das faixas de isenção de imposto de renda de 5 mil. A medida anunciada pelo executivo como benefício direto ao trabalhador de classe média não teria traduzido, segundo o deputado, em ganho a popularidade mensurável de Lula. O presidente da Cidadania posicionou como legenda, como oposição ao governo federal, o ciclo eleitoral de 2026, PP. Esse foi o partido que ainda combateu o governo Lula em 1 e 2, foi responsável pelo primeiro pedido de impeachment do presidente Dilma Rousseff nos compromissos aquilo que é chamado de esquerda no nosso país, diz resgatando o estoque de siglas de Souza. O deputado declarou ainda que não é apoio ao Lula dentro da federação do PSDB. E vejo dentro do PSDB do próprio Cidadania o pessoal que prefere infrar Bolsonaro do que Lula, mas não significa que quer infrar, afirmou. Sobre o cenário da presidência, Menete abriu espaço para a terceira via. Há uma ala que defende o Ciro Gomes como candidato à presidência, pode ser avaliado porque ele não foi o nosso candidato do PPS 2 vezes, foram as duas melhores eleições e PPS para o Congresso Nacional. Certamente em qualquer pesquisa ele vai estar à frente dos candidatos do PSD. Comentou. Quando o uso da inteligência artificial da campanha, Manente disse que o TSE está jogando pesado e considera isso oportuno, dado pouco conhecido ainda acumulado sobre o efeito das tecnologias dos processos eleitorais. O deputado traçou também o perfil programativo que pretende a cidadania. Emprego de trabalho não existe mais como há 20 anos. A cidadania, que tem geração muito nova em vereadores mais votados das grandes cidades do país, pode representar o futuro numa sociedade moderna, inovadora, liberal na economia. Valeu, temos uma missão atual para frente, manter a cidadania num partido de muita história, muita ética, muito respeito, posicionamento eleitoralmente, dignidade desse processo de 2026 emendou. Então, Monetti frente à partida, porém, enfrenta a sustentação judicial em uma liminar suspendendo o efeito de reunir fevereiro marcou o Congresso de Síria que pode afetar o Nato de Monetti como presidente e a organização do partido. O embate começou em 2023, quando o grupo ligado ao histórico do PCB, o controle da legenda Monetti, afiliado ao partido desde 1998, rejeitou qualquer vínculo que esse concorrente nunca foi comunista, agregou.